Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo e a partir deste momento trazer as informações, as notícias, os destaques do agronegócio brasileiro. Lembrando que você acompanha aqui o canal do Boi, o Agricultura BR, em todo o Brasil e até países vizinhos pelas antenas parabólicas. Você acompanha também por TVs por assinatura, são várias delas, principalmente TV Claro e NET, canal 190. Estamos na internet, sba1.com e também Facebook e YouTube. E a partir deste momento, no Mato Grosso do Sul, o sinal é aberto, já que os nossos amigos da TV Imaculada Conceição estão linkados aqui conosco, transmitindo o programa Agricultura BR. Obrigado a todos, que bom estar contigo. E olha, na edição de hoje eu falo muito, vou ter que falar muito a respeito dos Estados Unidos. Teve aquele fórum, chamado Fórum Outlook, que é promovido pelo Departamento de Agricultura daquele país. Vou falar sobre as estimativas que eles trouxeram para as carnes, carne bovina, carne suína e carne de frango, soja e milho. Você vai acompanhar também aqui nessa edição de destaques a respeito do que vem acontecendo no mercado do café. Essa semana foi uma semana muito ruim de negócios. Não teve negócios no Brasil porque o café arábica vem apresentando, teve pressão negativa em Nova York e com isso o pessoal não comercializou café por aqui. Você vai acompanhar também os destaques do mercado físico, mercado futuro e muita coisa boa que você acompanha sempre aqui pelo canal do Boi no Agricultura BR. Começa o programa de hoje falando a respeito dessa grande reunião que teve, é uma reunião anual, aconteceu no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, realizado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em Arlington, aconteceu o Fórum Outlook 2020, que basicamente traz alguns parâmetros para o que deve acontecer na próxima safra e também no ano atual. No caso do complexo carnes, é o ano corrente, portanto 2020. E um dos fatores que chamaram muita atenção durante esse fórum começou ontem, transmitimos ao vivo ontem, inclusive, o Fórum Outlook aqui no Agricultura BR, algumas partes dele, tanto na segunda quanto na terceira edição, mas o Fórum Outlook que está encerrando neste momento, ele trouxe perspectivas. No caso, para as carnes, uma expectativa de elevação para a produção de carnes no geral, complexo carnes elevando para pouco mais de 49 milhões de toneladas de carnes, no geral, sendo produzidas nos Estados Unidos, elevação na produção e nas exportações de carne bovina e carne suína. Eu começo falando sobre os números gerais em relação às carnes. O complexo deve chegar a mais de 49 milhões de toneladas sendo produzidas nos Estados Unidos. É uma elevação bastante forte em relação aos norte-americanos, que acreditam no mercado muito mais aquecido por conta da peste suína africana e também as necessidades e demanda chinesa. Vamos dar uma olhada agora na tela como que ficaram os números para a produção de carnes em geral nos Estados Unidos. A informação é do Departamento de Agricultura norte-americano, Fórum Outlook do ano de 2020. Em 2019, a produção norte-americana ficou em 47.720.000 toneladas. Para este ano de 2020, olha como sobe bem, vem para 49.350.000 toneladas a serem produzidas de carnes nos Estados Unidos. Esses são os dados que eu destaco para a produção tanto de carne bovina, carne suína e de frango. Complexo carnes inteiro em relação às exportações norte-americanas. Agora eu vou falar algo que o pessoal está esperando mesmo, sei muito bem disso, o pessoal estava acompanhando a agenda de leilões há pouco. Questão relacionada às carnes, mas principalmente carne bovina nos Estados Unidos. E o fato é que os norte-americanos elevam a sua estimativa de produção. Os norte-americanos têm um crescimento na produção nesse ano de 2020, também a fim de aproveitar o mercado. Os norte-americanos têm um consumo interno bastante expressivo. A participação de exportações, eu vou dizer daqui a pouco que aumenta, mas não aumenta tanto assim, porque há uma limitação nos Estados Unidos em relação às exportações, né? E mesmo tendo uma produção de carne bovina que é ligeiramente maior que a brasileira, os Estados Unidos não conseguem ganhar mercado com
como o Brasil consegue. Vamos dar uma olhada então como é que fica a produção norte-americana. Os americanos vão subindo a sua produção. Em 2019 eram 12.340.000 toneladas produzidas e agora sobe para 12.470.000 toneladas. Você vê, observe que a alta é pequena, mas essa alta pequena de 150.000 toneladas, 160.000 toneladas, é uma alta representativa para as limitações norte-americanas quando se fala de produção de carnes. Mais uma vez, eu insisto, poucos ou quase nenhum outro país consegue elevar a produção e exportar como o Brasil consegue. A Austrália não tem condições e Estados Unidos não tem condições. Entretanto, as exportações norte-americanas, elas sobem. No ano de 2019, desses 12.390.000 toneladas, 11% foi para o exterior. E agora, no ano de 2020, os 12.470.000 toneladas que são esperadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano de produção, 12% devem ganhar o mundo. Vamos dar uma olhada então qual que é o volume de carne que deve ser exportado nesse ano de 2020 pelos norte-americanos. Oficialmente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos afirma que foram 1.360.000 toneladas de carne bovina exportadas em 2019. Esse volume aumenta em 2020 para 1.496.000 toneladas, 1,5 milhão de toneladas aqui para arredondar os dados relacionados aos norte-americanos. Tá aí então carne bovina, o pessoal esperava para dar uma olhada, para ver como é que eles estão se comportando. Estão tentando, amplia pouco, mas amplia essa produção de carne bovina e amplia também a participação internacional. Para você ter uma ideia, o Brasil deve exportar em 2020 de 2.300.000 toneladas até 2,5 milhões de toneladas de carne bovina in natura, só para você ver como que é maior, né? Mais robusta mesmo a exportação, a participação no mercado do share de carne bovina mundial pelo Brasil. Falo agora de carne suína porque os norte-americanos, de acordo com o Forum Outlook, elevam em 500.000 toneladas a sua produção interna de suínos para carnes. Então vamos dar uma olhada agora como é que fica esse cenário, comparando com o ano de 2019. Você vê que os norte-americanos produziram 12.520.000 toneladas de carne suína no ano passado. Agora, os norte-americanos devem produzir, de acordo com o Fórum, 13.110.000 toneladas de carnes. Esses são os números que nós destacamos em relação aos Estados Unidos na produção de carne suína. E para onde que vão essas pouco mais de 500.000 toneladas de carne suína? Para o exterior. Provavelmente para a China. O Departamento de Agricultura norte-americano acredita mesmo que essa carne toda, esse excedente, essa carne produzida a mais, vá para os Estados Unidos. Acompanhe comigo agora os dados, porque são 500.000 toneladas a mais de carne de suína sendo produzidas e elas vão para o exterior mesmo. Olha só a estimativa de exportação. Em 2019, foram exportadas 2.860.000 toneladas de carne suína. Os norte-americanos têm um forte consumo interno dessa carne, é importante ressaltar isso. 2020, sobe para 3.340.000 toneladas de carne suína na estimativa do Departamento de Agricultura norte-americano. Aqui, esse 500 mil de toneladas produzidas a mais deve mesmo ganhar o mundo. O que também aumentou, e eu quase esqueço de comentar, é em relação à participação da carne que é exportada suína pelos norte-americanos. Enquanto em 2019 eram exportados 22,9% de toda a carne suína exportada, agora sobe para 25,5% de toda a carne suína produzida pelos norte-americanos vai ganhar o mundo. São os destaques do Departamento de Agricultura norte-americano para o que deve acontecer com carne suína. Carne de frango, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz um fator de estabilidade. Vamos dar uma olhada em relação à carne de frango norte-americana para esse ano de 2020, na expectativa do Fórum Outlook. Você vê aqui que sobe, mas não sobe tanto assim para frango, né? É a carne que é a mais produzida. 19.910.000 toneladas foram produzidas em 2019, sobe para 20.770.000 toneladas de carne de frango. É a expectativa que é colocada
pelo Departamento de Agricultura norte-americano. O que não vai mudar e que fica aí sim totalmente estável é o volume exportado. O volume exportado de carne de frango pelos Estados Unidos deve permanecer o mesmo de 2019. Portanto, 16,2% do total produzido nos Estados Unidos ganha o mundo em 2020. Fala agora de soja, eu continuo trazendo os dados, os levantamentos, as apurações do Fórum Outlook do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e olha só, agora é soja e também um destaque importante, os norte-americanos vão elevar as suas áreas de produção de soja e de milho e vão reduzir as áreas de produção de trigo. Observe essa frase que eu disse, aumento nas áreas de soja e milho, redução na de trigo. No caso das áreas destinadas à produção da oleaginosa, vai subir ali do piso em cerca de 30 milhões de hectares para pouco mais de 34 milhões de hectares nos Estados Unidos, e é o que eu mostro agora. Você acompanha na tela comigo como é que deve ser a área ocupada com soja na campanha 2020-2021 pelos norte-americanos. Veja só que na safra passada, ou a safra atual, vamos colocar assim, 30.270.000 hectares foram destinados à produção de soja nos Estados Unidos. Na estimativa do anual Fórum Outlook, sobe para 34.400.000 hectares de ocupação com área de soja. Essa elevação aí é de 12%, sobe bastante aí a área ocupada com soja pelos norte-americanos para o cultivo na safra 2020-2021. Um dos fatores que ressaltamos em relação aos Estados Unidos é que na safra 19-20 os norte-americanos tiveram alguns problemas, principalmente climáticos, relacionados a calor, relacionado a, primeiramente, a questão afetando um estresse hídrico, ora por falta de água, ora por excesso de água. E com essa situação dos Estados Unidos devem, provavelmente, como o Fórum destacou pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ampliar a sua área e ampliar em 4 milhões de hectares, os norte-americanos devem ter uma produção melhor na safra 2020-2021. E aí eles voltam a ter 3 dígitos de produção e alcançar pouco mais de 114 milhões de toneladas produzidas. Vamos dar uma olhada agora qual é o cenário desenhado pelo Fórum Outlook nesta quinta e sexta-feira. Esses dados foram divulgados há pouco. Você vê aqui, safra 19-20, chegando, teve uma produção de 96.840.000 toneladas. Ela sobe bem, sobe 18%, deve subir para 114.180.000 toneladas. É isso que se falava em Arlington a respeito do que deve ocorrer com a produção norte-americana. E se um dos fatores relacionados à alta da produção é a área, não é o único, porque a produtividade dos Estados Unidos também sobe, e sobe 5% entre a safra 19-20 e a 2020-2021. Dá uma olhada comigo agora, porque os norte-americanos vão retomar um patamar que eles já não atingem há algum tempo. Veja só, foram 53 sacas produzidas por hectare pelos Estados Unidos na safra 19-20, até por conta da afetação climática que teve sobre as suas áreas de produção. Na 2021, o clima deve ser melhor e aí eles estão acreditando em 55,66 sacas por hectare. Então assim vai se contando uma história que ainda vai acontecer, que ainda vai ser cultivada, mas a intenção de plantio, ela nos Estados Unidos não falha. Então é bem provável mesmo que tenha essa elevação forte em relação à área com soja. 4 milhões de hectares é uma área bastante considerável de aumento até nos Estados Unidos. E olha, falando aí de produtividade, agora eu vou falar de um dado que chama muita atenção. Por quê?
porque os Estados Unidos estão com estoque médio aí, devem encerrar a safra 19/20 com estoque de passagem acima de 11 milhões de toneladas. Já para a safra 20/21, os norte-americanos devem reduzir esse estoque de passagem para pouco mais de 8 milhões de toneladas. Essa marca é muito interessante. Olha aqui na tela comigo, nós temos aqui os estoques de passagem dos Estados Unidos, safra 19/20 encerrando com 11 milhões 570 mil toneladas, 20/21, 8 milhões e 700 mil toneladas. E aí nós temos algumas coisas a se considerar. Ora, se os norte-americanos vão produzir mais, é claro que o consumo de soja dos Estados Unidos vai aumentar. Não só interno, mas também as exportações. Esse dado é muito interessante porque eles principalmente afetam o cenário internacional e, com isso, o maior exportador do mundo, que é o Brasil. Veja comigo como é que devem ser as exportações norte-americanas na safra 2021, de acordo com os estudos apresentados no Fórum Outlook pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Na safra 19/20, as exportações dos Estados Unidos, que ainda não acabaram, está na casa de 33 milhões de toneladas, devem chegar a 49 milhões 670 mil toneladas, pelo menos é a meta. Já na safra 20/21, sobe de uma maneira bastante determinada para 55 milhões 790 mil toneladas. Esses números aqui, esses 55 milhões 790 mil toneladas, é um aumento de 12,8% frente aos resultados que devem ser concretizados na safra 19/20. Um aumento substancial para a safra norte-americana de soja em relação aos seus embarques em torno de suas exportações. E esses números todos que eu falei sobre soja animaram muito o mercado animado nesse momento, tanto que soja vai apresentando, ou vinha, né? Porque o mercado que está vivo, né, que está acontecendo, sempre surpreende quem está apresentando programa de televisão. Vinha até cerca de 20 minutos, vinha positivo. Vou colocar assim, dessa maneira, o mercado vinha muito animado, os números do Fórum Outlook são positivos para os Estados Unidos e isso fazia com que os investidores ficassem um pouco mais afeitos a riscos e a investimentos com soja. Vamos dar uma olhada agora como é que vem Chicago operando com a oleaginosa. Chicago tem outros problemas, como o dólar valorizado no mundo todo, que favorece o Brasil, mas mesmo assim, olha só como é que vem bonito, né? Tanto é que as posições todas retomando o piso de 9 dólares. Posição de março, 9 dólares o bushel, vai subindo agora 0,8%, vai quase chegando a 1% de alta nas posições de curto prazo. Maio, 9 dólares 8 centes mais 4 por bushel. Posição de julho, 9 dólares 18 centes mais 4. E a posição de agosto, 9 dólares 21 centes mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago vindo em elevação. Continuo falando dos Estados Unidos, hoje tem muita coisa vindo de lá, né? A verdade é essa. Na verdade, os números que eu vou apresentar agora, que são do relatório de vendas e exportações, são tradicionalmente apresentados na quinta-feira. Mas como segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, a agenda correu para frente. E o que eu vou falar agora é sobre as exportações. Os norte-americanos tiveram um recuo nas vendas de exportações para a soja na semana encerrada no último dia 13 de fevereiro e trouxe ali uma queda de 8% na semana comparado com a semana do dia 6. Entretanto, não é esse o principal fator de influência no mercado para esse aspecto positivo. De qualquer maneira, os Estados Unidos agora atingem 33 milhões, pouco mais de 33 milhões de toneladas de soja comercializada. Comercialização vem até rápida para os norte-americanos. Estamos aqui vendo, pode colocar na tela, os números para a venda da semana. A venda semanal foi de 494.277 toneladas. Como eu disse, 8% abaixo daquilo que era registrado na semana encerrada no dia 6 de fevereiro. Com isso, a safra atinge 33 milhões 440 mil toneladas, de uma meta de 48 milhões 310 mil toneladas, também definida pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E eu falava que esse dólar alto está favorecendo a soja brasileira, e está mesmo. Soja brasileira vem com uma situação de muita competitividade. Vamos dar uma olhada agora como é que vem o dólar. Nesta última quinta-feira, o dólar bateu pelo menos 3 vezes por dia nas mais diversificadas referências que são usadas no Brasil, R$ 4,40. Vamos dar uma olhada agora no dólar. Dólar comercial na tela, hoje vindo em queda de 0,33% a R$ 4,37
mais 7, o dólar neste momento caindo aí 0,33%. Faz tempo que eu não falo que o dólar recua, né? Recua, mas ainda um dólar muito forte, a 4,37, quase 4,38. Bom, para falar desse dólar, para falar de mercado financeiro, eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior, porque dólar influencia todos os negócios. A próxima semana, na maior parte do Brasil, é uma semana de poucas negociações, de poucas referências. Aliás, neste momento aqui no Brasil, eu estava acompanhando alguns negócios, o Pulga já está me ouvindo, mas eu acompanhava alguns negócios agora na manhã de hoje, Pulga, e eram poucos negócios para soja, para milho, para café, então nem se fala, não tinha nem negócio com café no dia de hoje, no mercado físico. Quero saber de você, Pulga, se o dólar, neste momento, né, vai dando tom também do que vai ser a próxima semana, porque a próxima semana é extremamente curta para os negócios. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, na outra semana, nós teremos praticamente apenas 2 dias de operação. O mercado volta a operar a partir do meio-dia da quarta-feira de cinzas, mas negociações em grande volume, somente quinta e sexta-feira da semana que vem. E hoje o mercado trabalha com muita cautela. O dólar já abriu em alta, passou de R$ 4,40, foi a R$ 4,40 mais 23, agora recua para a faixa de R$ 4,37 mais 65, ou seja, abaixo de R$ 4,38, mas já se opera no mercado de câmbio com a perspectiva de que o dólar pode chegar rapidamente a ultrapassar 4,42, 4,43 e há quem já admita aí a faixa de R$ 4,45. Como o mercado está calmo hoje, à espera de notícias do exterior e já se preparando para a paralisação das negociações durante o período de carnaval, ou seja, onde os negócios, são poucos os negócios realizados, o mercado financeiro faz uma parada no Brasil, já é de se esperar que o dólar mantenha hoje ainda alguma trajetória de baixa. Agora, vamos lá, isso não significa que a situação muda muito, né? O valor divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, né, e outras agências de notícias, refere-se ao dólar comercial, né? Para quem vai viajar, vale lembrar, né? É preciso comprar moeda em corretora de câmbio e aí a taxa é outra. O dólar está muito mais caro do que este que nós divulgamos diariamente aqui. Agora, o Brasil ainda repercute aquele comentário do ministro da Economia, Paulo Guedes, que voltou a afirmar que a partir de agora o novo normal é o real estar mais desvalorizado em relação ao dólar. Aliás, na sessão de hoje, o Banco Central volta ao mercado de novo, vai oferecer até 13 mil contratos de swap cambial tradicional, com vencimento em agosto, outubro e dezembro, ainda deste ano, para rolagem dos contratos existentes. O que isso significa? Significa que nós temos aí o Banco Central atuando para evitar uma alta mais acentuada. Por isso, também temos esse movimento de queda agora, com o dólar que bateu valores acima de 4,40 e agora opera 4,37 mais 65. Agora, o recorde alcançado hoje, e hoje foi mais um recorde para o dólar frente ao real, considera apenas o valor nominal, viu, Fabiano? Ou seja, descontando os efeitos da inflação, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, e levando em conta a inflação dos Estados Unidos nos dois países, o pico do dólar foi no pós-plano real, que aconteceu lá no governo Fernando Henrique, né? Em outubro de 2002. O valor nominal do dólar na época era 13,95, mas feitas as correções, os cálculos de inflação, hoje seria o equivalente a R$ 7,00. Portanto, ainda estamos longe do recorde para o dólar, para o câmbio, desde que calculado uma inflação, né? Ou seja, vamos deflacionar tudo isso, vamos ver como isso seria hoje. Seria R$ 7,00. Portanto, ainda estamos longe do momento, vamos dizer, mais grave que nós vivemos em relação ao câmbio. Por isso, é de se esperar mesmo que nós tenhamos ainda mais um ajuste mostrando alta para o dólar frente ao real. E enquanto isso acontece, como ficam as operações de bolsa? Bom, a bolsa recua e recua 1,33%. E por que recua? Porque entre as ações mais negociadas estão os papéis da Vale. E a Vale apresentou um prejuízo muito grande, um prejuízo que ultrapassa aí a casa de 1,5 bilhão
de dólares. Portanto, esse prejuízo repercute mal no governo, no mercado, vamos dizer assim, preocupa o governo. A Vale perde agora 4,44%. Entre os papéis mais negociados, ela está entre as maiores baixas, ou melhor, agora ela tem a maior baixa no mercado de bolsa e considerando aí o agronegócio, depois da pressão que nós vimos aí tal, com as ações da Vale, nós temos papéis da Suzano em alta, né? Agora a bolsa opera aos 113 mil pontos aproximadamente, vem em queda de 1,33%, mas as ações, a queda é de 1,26% agora, mas as ações da Suzano é que vinham em alta hoje, já tinham uma ação do agronegócio operando em alta. Em contrapartida, não há outras ações do agronegócio em grande volume de negociação. Marfrig tem algum movimento de alta, está entre as mais negociadas, mas é uma alta aí de pouco mais de 0,30%, 0,35%. Marfrig continua também tendo um movimento de alta, uma oscilação muito grande, a perspectiva da empresa que é ligada, né, a processamento de carnes abrir até venda de ações lá nos Estados Unidos. É o que sinalizou o Marcos Molina, presidente da Marfrig, né, o homem controlador do Marfrig. Bom, a perspectiva no mercado hoje é de uma certa acomodação, níveis mais baixos para a Bolsa, o dólar subiu, mas o Banco Central atua de modo a controlar um pouco essa alta exagerada no dólar, mas é bom ir se acostumando, viu, Fabiano? A partir de agora, você que é telespectador, que acompanha aí o canal do Boi, dólar mudou de patamar. Portanto, não dá para esperar rapidamente 4,10, 4,15, como alguns analistas esperam que nós tenhamos no final do ano. Ao contrário, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já admite que mudou o patamar para o dólar. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga. Obrigado pela participação. Olha, a situação do dólar é de um dólar mais forte no Brasil mesmo e também em outras partes do mundo. O dólar ele se valoriza frente a um pacote de moedas em todo o planeta. Falo agora a respeito da soja negociada nos portos brasileiros. Santos e Paranaguá é o destaque de agora do Agricultura BR. Pode colocar na tela. Porto de Santos vem com negócios a R$ 89,50 neste momento. Referência para Paranaguá, R$ 89,20, de acordo com a Grãos Corretora. As informações que eu apurava mais cedo eram de pouco volume de negócios e as expectativas não eram grandes nem para soja e nem para milho. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu falo de milho, falo do milho no Mato Grosso, vou falar das estimativas do Fórum Outlook para os Estados Unidos, também daqui a pouco, depois do intervalo. A Agricultura BR agora mostra para você como é que vem o acompanhamento da lavoura de milho no estado de Mato Grosso. Quem fala sobre o assunto é o repórter Valdir Pacheco. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, informa no seu boletim desta semana que, apesar do alto índice de chuvas em várias regiões de Mato Grosso, a semeadura ocorreu de forma acelerada na semana que passou, avançando 24,22 pontos percentuais se comparar com o levantamento divulgado na semana anterior. Assim, a primeira quinzena de fevereiro fechou na média do estado 63,16% da área projetada já semeada no estado. Mesmo com atraso em relação à safra passada de 11,4 pontos percentuais, o processo ganha ritmo e já se distancia quase 11 pontos em relação à média dos últimos 5 anos. Como se sabe, na média dos últimos 5 anos, 88,21% das áreas já estavam semeadas em Mato Grosso até o fim da janela considerada ideal, dia 25 de fevereiro. E é esperado que o produtor consiga semear a grande maioria das áreas dentro dessa janela, apesar da previsão de chuvas que se mantém presente em boa parte das regiões do estado até o fim do mês, observam os analistas do IMEA. Com pouca oferta e a demanda firme pelo cereal, o indicador fechou a semana passada com aumento de 1,96%, ficando cotado ao preço médio de R$ 38,42 a saca. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
A Agricultura BR agora traz para você como é que vem sendo negociado o milho em alguns dos mais importantes portos do Brasil. Você acompanha agora como é que vem em Santos e Paranaguá por ação da Grãos Corretora. Nós trazemos aqui o valor de R$ 41,50 a saca de 60 quilos para o cereal, de acordo com a apuração da corretora, mostrando aqui valores mantendo a média, né, durante essa semana, mantendo a regularidade de preços para esta semana nesses dois portos. Por aqui, o Agricultura BR agora traz informações a respeito da área ocupada com milho nos Estados Unidos. Como eu já disse ontem e também hoje, nessa quinta e nesta sexta-feira, o Fórum Outlook, realizado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, trouxe perspectivas para a safra 2020 e 2021. Em relação ao milho nos Estados Unidos, a alta na área ocupada com cereal deve ser de 5%. Há pouco eu dizia da soja, né? A soja sobe 12% de área nos Estados Unidos. Essas áreas, elas crescem sobre áreas principalmente de trigo norte-americano. Vamos dar uma olhada então como é que deve ser essa área ocupada para os Estados Unidos. Cereal, milho é o destaque. Na campanha 19-20 ficou em 36.140.000 hectares e agora sobe para 38.050.000 hectares. São os números relacionados ao milho nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada como é que vem o milho na Bolsa de Chicago, referência internacional para os negócios. Trazemos aqui a posição de março, vindo as 4 posições de curto prazo vindo estáveis. Posição de março, $3,79 mais 2 o bushel. Maio, $3,83 por bushel. Julho, $3,85 mais 6. E a posição de setembro, $3,83 mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora no Agricultura BR, que vai para o intervalo comercial e daqui a pouco volta falando a respeito do mercado de café e vamos trazer também uma entrevista exclusiva com Guilherme Muriá, do Rabobank, que fala sobre o mercado do café. Eu volto já. Olha, nesse bloco vamos trazer aqui destaques para o mercado do café, entrevista exclusiva com o consultor do Rabobank, o analista de mercado do Rabobank para café. Então você que é cafeicultor, fique com a gente aí que eu já vou falar sobre esse assunto. É porque antes eu quero apresentar uma grande oportunidade para investidores através do canal do Boi Fazendas. Eu falo de uma área aeroportuária, que é localizada no estado de Santa Catarina, essa área retroportuária, que traz para você, ali num raio de 90 quilômetros, o acesso a 5 portos naquela região de Santa Catarina, Paraná, também próximo a aeroportos, 2 aeroportos internacionais e um aeroporto local. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Chegou a hora de você, investidor, receber uma ótima proposta de negócios. É isso mesmo. Direto de Garuva, interior catarinense, temos uma oferta imperdível. Uma retroportuária próximo ao porto de Itapoá. Para você que busca ótimas oportunidades de negócios e investimentos, eu trago uma para você direto de Garuva, interior catarinense. Esta área está sendo vendida como área retroportuária e está na rota do porto de Itapoá, localizado a pouco mais de 30 quilômetros. Você ainda tem facilidades para o porto de Paranaguá e para o porto de Navegantes. A cidade está num eixo comercial muito positivo, muito próximo à cidade de Curitiba e também a Joinville, maior cidade do estado de Santa Catarina. Aeroportos próximos, ótimas instalações e com investimentos que podem mudar o seu negócio. O acesso extremamente facilitado às margens da estrada que liga Garuva a Itapoá, próximo à BR-101 e ainda permite um deslocamento rápido a outros portos localizados na região. O terreno está pronto para receber a instalação do empreendimento. Um projeto desse, robusto, como o projeto apresentado, ele realmente tem grande significância para nós aqui e também para o município, porque ele gera impostos, gera renda, gera evolução
E é um projeto que demanda bastante atenção, principalmente do pessoal aqui da engenharia, para que ele fosse efetivado com a maior qualidade possível. Uma ótima oportunidade, não é mesmo? Entre em contato com a nossa equipe, a oferta é imperdível. Por aqui o assunto agora é café. Eu começo falando a respeito dos negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo as posições de curto prazo sendo negociadas. Neste momento temos a alta para os negócios com café. Posição de março, $1,04 mais 60. Maio, $1,10 mais 50 libra peso. Julho, $1,12 mais 60. E a posição de setembro, $1,14 mais 50 por libra peso. Mercado tentando fazer alguma correção para ver se destrava o mercado aqui no Brasil, uma vez que a informação continua. O pessoal do café, da cafeicultura, não faz negócios. Nessa semana, uma semana muito dura em relação à comercialização aqui no Brasil. Vamos falar um pouco mais a respeito de mercado de café. E para falar a respeito deste assunto e também das perspectivas de como que a comercialização deve andar no Brasil, o meu colega Walter Pulga Júnior recebeu nos estúdios do Canal do Boi em São Paulo, na sede da BBM, o analista da Rabobank, Guilherme Moriá, que falou sobre o tema. O café teve uma oscilação de preço no começo deste ano, chegou a ceder um pouco, agora recentemente uma recuperação, mas quem acompanha a evolução dos negócios no mercado, perspectiva de safra, está aqui ao meu lado Guilherme Moriá, que é consultor para o mercado de café do Rabobank Brasil, o banco holandês que atua no país e acompanha diferentes mercados. Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite, você sempre comparecendo para nos ajudar. Vamos falar, Moriá, no final do ano, numa entrevista que nós fizemos, você estimava a produção de café na faixa de 60 milhões de sacas. Isso assustou muita gente no começo, parecia aí um grande alarde, criou um alarde, os cafeicultores até se queixaram um pouco. Eu pergunto, a perspectiva continua sendo de uma super safra este ano? Olá, Walter. Então, a perspectiva, inclusive, melhorou do que a gente havia visto. A gente percebeu que realmente teve alguns problemas em julho por conta da geada que afetou algumas regiões isoladamente. Também teve o outubro, que a gente viu que teve alguns problemas de precipitação, de chuva, que acabou prejudicando um pouco a florada, enfim. Mas o que a gente observou agora andando nas lavouras, na nossa última ida ao campo, é que as chuvas de janeiro e fevereiro elas acabaram sendo muito benéficas para o café, em especial no momento que ela está granando, está enchendo o grão, e a gente observou que esse excesso de chuvas, que às vezes a gente até se preocupava que poderia afetar um pouco negativamente a produção, a gente viu exatamente o contrário, que esse excesso de chuvas, essas boas chuvas que a gente teve, melhoraram a condição do cafezal e favoreceu o enchimento de grão. Portanto, nós temos aí perspectivas de uma super safra de café este ano. Exatamente, a gente tem uma perspectiva de uma safra, inclusive, que supera a de 2018, o nosso último ano de alta, onde a gente enxerga aí, a gente ainda está consolidando os dados, mas uma safra aí podendo ser superior a 66 milhões de sacas. Mais de 66 milhões de sacas e boa parte desse café é café arábica. Exato. Aproximadamente, vamos chegar perto de 40 milhões de sacas de café arábica? Qual a estimativa que vocês têm no Rabobank? O nosso último número, a gente estava estimando ao redor de 45 a 46 milhões de sacas, né? Esse número ele pode subir um pouco mais, não vai ultrapassar os 50 milhões, assim, mas é algo que vai ficar ao torno aí de uns 45, 46, podendo até chegar nos 47 milhões. A gente ainda está fechando os dados, mas a gente acredita numa boa safra de arábica, e uma safra de Conilon satisfatória, né? A gente tinha um número um pouco mais agressivo para o Conilon. A gente observou que o clima quente que aconteceu no final do ano
prejudicou um pouco esse desenvolvimento da planta. A gente também observou muitas podas em cafezais, especialmente no Espírito Santo. E aí a gente reduziu um pouco a safra do Conilon. Porém, a gente ainda acredita numa safra excelente para o Conilon, aí ao redor das 18, 19 milhões de sacas. Ainda a ser consolidadas as informações. Bom, Brasil, maior produtor, maior exportador de café do mundo, e essa super safra tende a pressionar as cotações do café no mercado internacional, ou você vê possibilidade mesmo assim dos preços ainda avançarem? E é exatamente nesse ponto que é importante a gente falar, né, Walter? Porque quando a gente fala de uma super safra brasileira, todo mundo já espera o quê? Que os preços caiam. Mas, porém, eu acredito que é unanimidade, não só para a gente do Rabobank, mas como diversos players que também realizam a pesquisa, é que o consumo vem muito forte. Então, a gente estima que nos últimos 5 anos, a taxa de crescimento médio no consumo de café, ela gira em torno de 3,5% a 4% ao ano. Bem acima do que era anteriormente, 2,5%. Exato. Se a gente for analisar 10 anos atrás, se a gente pegar ano a ano, a gente vai ver que a taxa é um pouco menor. E agora, nos últimos 5 anos, muito devido ao investimento das indústrias, inovações no setor do café e a propagação de cafeterias ao redor do mundo, né, isso daí incentivou muito o consumo de café. E a gente observa que, inclusive, esse ano a nossa estimativa é que o consumo global de café supere 170 milhões de sacas. Ou seja, a demanda por café é grande. É muito grande. E essa super safra brasileira não provocaria, na verdade, uma queda nos preços. Exatamente o inverso. Por conta do consumo, a gente enxerga que vai ter não uma escalada muito grande, mas a gente vai ter uma boa perspectiva de preço ao longo de 2020. Com muita volatilidade, porém com uma perspectiva positiva para os preços. Hoje os preços de café estão girando em torno de... Caiu para $1, mas depois subiu para 1,10, agora caiu de novo. Mas ao longo de 2020 a gente enxerga preços superiores a 1,10, 1,15. Ou seja, seriam preços melhores do que nós temos visto nos últimos anos. Considerando um ano de alta para o Brasil, eu acredito que seja um patamar de preço muito bom. E aí a gente não pode esquecer que se a gente está enxergando um ano de alta agora, uma boa safra, a partir do segundo semestre a gente vai discutir um ano de baixa. E o consumo, ela continua constante e crescendo consideravelmente. Então vai ser um momento onde o mercado e os agentes vão enxergar que o consumo vem crescendo muito e para o próximo ano safra, o Brasil vai produzir menos café. Bom, vamos falar um pouco, e eu gostaria de te perguntar isso, sobre o que a gente diz de mercado inelástico. Mesmo com o consumo em alta, produção em alta, ou às vezes produção em baixa, mas o consumo continua crescendo, os preços do café não se alteram muito rapidamente, como ocorre às vezes com outras commodities. Sim. É isso que podemos chamar de inelástico? Na verdade, o comportamento dos preços de café ele segue uma dinâmica um pouco diferente de outros produtos, né? Se a gente for analisar a Bolsa de Nova York, que é o balizador do preço de café, a gente vai observar que às vezes ele demora um pouco para seguir o fundamento, porém sempre com muita volatilidade. Ou seja, a gente viu em dezembro preços beirando a $1,40, ou chegando no $1,40, e no mês seguinte caindo para $1, abaixo de $1, inclusive. Então você pode ver que esse processo de formação de preço, esse caminho dos preços de café, eles têm uma oscilação muito grande. Porém, eles demoram para chegar no patamar, no range que a gente estima de preço de café, né? E por que isso acontece, Guilherme? É porque pelo fato do café exercer essa volatilidade tão grande, a gente tem muitos agentes participando na formação do preço. E aí a gente pode colocar um pouco dos fundos não comerciais, que entram e saem com uma facilidade. Aplicadores no mercado futuro, gente que investe no mercado futuro, especuladores, na verdade. Exatamente. E a gente também começou a enxergar um pouco mais a utilização por parte de produtores, de cooperativas, de uma forma um pouco mais ativa no mercado futuro de café. Então, você pode ver que na hora que o preço dá algum pico para cima ou para baixo, você já começa a ter uma participação mais intensa dos fundos não comerciais, mas também começa a ter também dos comerciais, ou seja, do pessoal do setor, que aí começa a gerar esse fervor, esse alvoroço no mercado. Por isso, uma oscilação maior. Por isso, uma oscilação maior e por conta da volatilidade, você tem pessoas que não são do ramo do café, que é os fundos não comerciais, fazendo esse
rally tão intenso no mercado. Que às vezes o cafeicultor não entende muito e diz é muita especulação, estão exagerando para baixo, para cima. Na verdade, são muitos players, como se diz, muitos investidores de olho no mercado do café. Exatamente. Bom, agora vamos falar de um caminho, você já abordou isso aqui no passado, e eu vou voltar a esse assunto. Nós produzimos uma grande quantidade de café e uma boa parte desse café é o que nós podemos chamar de café especial, ou os cafés especiais com graduação diferente. O cafeicultor vê para o café especial alguma dificuldade na separação, na produção. Para equilibrar as contas, para melhorar a vida do produtor, a saída é o café especial, fugindo um pouco do chamado café commodity, café comum? Assim, quando a gente chega nesses patamares de preços baixos, a gente sempre quer achar alguma alternativa para sair desse preço commodity, dessa maré de preços baixos, né? E com certeza eu diria que a principal alternativa hoje para o cafeicultor é você trabalhar o seu café de uma forma diferente, produzindo os cafés especiais, onde você vê que você consegue em alguns momentos, inclusive, sair desse preço commodity e receber preços bem melhores em relação ao mercado. O brasileiro tem caminhado nesse sentido de produzir mais, separar esse café diferenciado? Com certeza, eu diria que nos últimos anos, se a gente for analisar a safra brasileira, quando a gente não teve problemas climáticos ao longo da colheita, ou então problemas na hora do enchimento do grão, a gente pode ver que cada vez mais o Brasil ele vem produzindo e exportando cafés diferenciados. E a gente pode identificar nos últimos 5 anos o alto volume que a gente teve de cafés especiais sendo exportados. Ou seja, melhorou. Renda maior para o produtor. Renda melhor para o produtor e o premium, que a gente chama em cima do café convencional para o café especial, o produtor ele vem conseguindo capturar esse diferencial para aqueles que trabalham com esse tipo de café, né? Uma última, vamos dizer, abordagem. Se você tivesse hoje que dar um recado para o produtor de café, como o homem que está lá apurando números, se debatendo nos números, tentando conferir, tentando checar, confirmar, o que você diria para o cafeicultor? O que deve preocupar o cafeicultor este ano? Bom, eu diria que esse ano a principal preocupação do cafeicultor, primeiro clima na pós-colheita, onde ele pode encontrar dificuldades para produzir o café especial dele. Então, é muito importante ele ficar atento e monitorar essa questão do clima que pode impactar a produção de cafés especiais. Notadamente os especiais? Exato, principalmente os especiais, porque quando você tem a chuva na colheita, e o Brasil é famoso por fazer os cafés naturais, né? Secado no terreiro, enfim, diferentemente de Colômbia e muitos países da América Central que fazem o chamado café lavado. Então, quando você tem a chuva no momento da colheita em países que fazem de uma forma consistente o café natural, você, por consequência, acaba impactando a qualidade. E aí o café começa a arriar, começa a perder qualidade. Então é bem importante ele estar atento a esses momentos aí no processo de pós-colheita. Outro ponto que eu diria é para ele ficar atento nos picos de preço. Conforme a gente já discutiu agora, o café ele tem uma tendência positiva, mas ele tem muita volatilidade ao longo do período. Então, o cafeicultor, toda vez que ele fazer a continha no papel e caneta dele e enxergar que o preço está remunerando nesses picos de preço positivo, que nem a gente teve em dezembro mesmo, ele tem que aproveitar esses momentos, porque a gente nunca sabe como que vai ser o comportamento da volatilidade. Então, aproveitar uma alta e tentar vender nesse período. Porque aposto que muitos cafeicultores, no momento que o café bateu $1,30, $1,40, achou, agora ele vai para 1,50, vai para 1,60. E a gente viu que não funciona assim. E isso já ocorre há décadas. Historicamente, a gente já vê que o cafeicultor ele tem sempre uma esperança de melhora dos preços. Ele né? senta em cima da saca de café. Exatamente. Como se diz no jargão lá na roça. Então, utilizar esses momentos de pico para realizar venda. E também para aqueles que gostam um pouco mais de entender essa dinâmica de venda, utilização de mercado futuro.
Ou seja, você tem inúmeras cooperativas que oferecem a possibilidade do cafeicultor vender futuramente a sua saca de café. Ou seja, eu produzo agora, mas eu consigo travar minha saca de café lá na frente para vender. E com certeza ele vai enxergar que o preço lá na frente, seja 1 ano, 2 anos, 6 meses, 7 meses, o contrato lá do futuro, ele sempre é mais remunerador do que o preço no spot. Bom, tá aí o recado de Guilherme Moria, consultor do Rabobank Brasil para mercado de café. Agradeço mais uma vez sua presença aqui, Moria. Encerro por aqui. É com vocês em Campo Grande. Tá aí o analista do Rabobank falando sobre o mercado de café. Você já verificou por aqui como é que vem o café arábica negociado em Nova York e também as cotações no mercado físico brasileiro? Vamos dar uma olhada no mercado futuro na Bolsa de Londres para o Robusta. Você tem o Robusta agora conosco aqui na tela, vindo em tangência de alta. Posição de maio vem com 1.297 dólares a tonelada, alta de 1,38%. Julho, 1.314 dólares, alta de 1,37%. Setembro, 1.334 dólares, elevação de 1,42%. E novembro, 1.350 dólares a tonelada, com elevação de 1,33%. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os arrozeiros aqui do Brasil que estão no México e discutindo questões relacionadas à exportação do produto. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E uma delegação de produtores brasileiros de arroz está no México tentando conversar para derrubar uma tarifa que existe para a entrada do produto brasileiro em território mexicano de 20%. Esse mercado mexicano é um mercado extremamente atraente para o Brasil porque ele é muito lucrativo e essa tarifa tem atrapalhado as exportações brasileiras para ficarem competitivas frente ao produto norte-americano. No ano passado, um grupo que representa o México colocou a todas as questões fitossanitárias do arroz brasileiro em condições para que o Brasil possa exportar. O que atrapalha nesse momento é apenas essa tarifa de 20%. Nós vamos dar uma olhada agora que o Porto de Paranaguá e Antonina, eles tiveram uma elevação muito expressiva em relação ao que é embarcado através de containers. Containers e não os graneleiros. E no container, o produto que tem o maior volume é o de carne de frango. É o que nós vamos mostrar agora, assim como os outros 4 principais produtos exportados pelo Brasil em container no mês de janeiro de 2020, direto do Porto de Paranaguá. Você observa aqui que o frango congelado realmente é o produto que teve o maior embarque, com 134.140 toneladas, seguido pela madeira, 51.000 toneladas, papel, 31.000, celulose, 28.700 toneladas e carne bovina congelada, que chegou à marca de 21.000 toneladas exportadas no último mês pelo Porto de Paranaguá. Olha, a expressão dos embarques através de containers foi tão forte no Porto de Paranaguá que alcançou 29% de alta quando comparado a janeiro de 2019. Vamos falar agora de um mercado que não para de expandir. Eu falo do mercado de etanol e principalmente no centro-sul do Brasil, ele vem crescendo. E Mato Grosso do Sul é um dos expoentes na produção. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Kylie Rodrigues.
Mato Grosso do Sul é um estado que fomenta a atividade com lavouras de cana-de-açúcar espalhadas por 39 municípios, sendo a maior concentração na região Cone Sul. A safra deste ano deve ser finalizada até 31 de março. Tem situações diferentes entre empresas, mas tem muita empresa que está crescendo, que está expandindo a área. Evidentemente que sem nenhum tipo de desmatamento, isso é importante, isso é uma premissa fundamental para o nosso crescimento. Importante dizer que a gente tem muita disponibilidade de área aqui no estado para crescer. Nossos colegas da pecuária ficam cada vez mais eficientes e cada vez precisam de menos área, portanto, o setor tem uma perspectiva de crescimento muito importante. A cana-de-açúcar é um dos setores do agronegócio que mais se beneficia com o uso da tecnologia. O setor se fortalece com a produção de açúcar, bioeletricidade e etanol. A grande novidade do setor é o programa Renova Bio, incentivado pelo governo federal. Apenas no setor de etanol, estima-se investimentos na ordem de 9 bilhões por ano, com a renovação de canaviais, e mais de 4 bilhões com o aumento da produção de cana-de-açúcar. Aqui no estado, todas as unidades aderiram, estão em processo de certificação, já temos 2 unidades certificadas, portanto, o setor do Mato Grosso do Sul adere com bastante entusiasmo aí a esse programa do governo federal. A gente espera aí, o estado pode se beneficiar disso, a previsão é que em 10 anos o Brasil dobre o consumo de biocombustíveis em geral e nós precisamos estar prontos. Eu acho que o setor está bastante envolvido e bastante entusiasmado com essa perspectiva. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Informações do setor sucro-alcooleiro. Eu relembro que a Santo Agostinho, que é uma das maiores, em São Martinho, que é uma das principais, talvez a maior empresa que trabalha com cana-de-açúcar, no processamento da cana, produz aí cerca de 10 milhões de toneladas processadas de cana. Ela começa a investir fortemente em relação à produção de etanol à base de milho, principalmente no estado de Goiás, um destaque durante essa semana aqui no Agricultura BR. Agricultura BR que vai para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as informações finais desta edição. Continue conosco, voltamos já. Agricultura BR de volta e eu estava acompanhando aqui alguns relatos e principalmente informações oficiais que chegam no Centro-Oeste em relação às chuvas. Chuvas fortes no Centro-Oeste durante essa semana em alguns casos e com a Defesa Civil, inclusive, informando risco de temporais, de tempestades praticamente nos 3 estados. Goiás vem com um sério problema em relação às chuvas. Daqui a pouco eu falo, o sudoeste goiano vai sendo castigado pelas águas. O Mato Grosso do Sul, boa parte dele também embaixo d'água, chovendo demais nos últimos dias. A Defesa Civil, inclusive, está pedindo para as pessoas se prepararem para situações como essa, de alagamentos nas áreas urbanas, mas essa chuva toda tem feito com que se tenha uma redução no ritmo de colheita de soja em parte do estado de Mato Grosso do Sul, principalmente entre a área central e a região sul de Mato Grosso do Sul. Já no estado de Goiás, o grande foco está sobre a região sudoeste. Rio Verde mesmo teve uma paralisação praticamente em relação aos trabalhos de colheita. E essa situação dessa umidade mais alta já começa a pesar sobre os valores, principalmente por conta do teor que se tem em relação à água para essa soja colhida. De acordo com os números que vão sendo apresentados, o estado de Goiás já passa por esse problema em Rio Verde. Isso faz com que o índice de umidade na soja passe da marca dos 6%, prejudicando o peso e, consequentemente, prejudicando também o preço pago ao produtor no estado.
E nesta última quinta-feira e sexta-feira, 20 e 21 de fevereiro, aconteceu e acontece, ainda está encerrando em Arlington, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, o Fórum Outlook do Departamento de Agricultura norte-americano. Na abertura dessa edição, eu falava sobre os números já apresentados para as estimativas para a soja do Fórum, que trouxe uma elevação na área ocupada com a oleaginosa nos Estados Unidos, que sobe da marca de 30 milhões de hectares para 34 milhões de hectares. Cresce, e assim como o milho, cresce sobre áreas de trigo norte-americanas. Com isso, a produção dos Estados Unidos deve subir aí da safra 19-20, que foi na casa de 96 milhões de toneladas, para pouco mais de 114 milhões de toneladas da oleaginosa. Um outro fator importante a ser ressaltado sobre esses números são os índices de produtividade. Na safra 19-20, os norte-americanos atingiram 53 sacas por hectare, enquanto que a safra 20-21 já é vista com o potencial para atingir 55,66 sacas por hectare. E para encerrar, porque isso trouxe um bom momento para a soja negociada nos Estados Unidos hoje, para encerrar esse assunto do Fórum Outlook, um outro dado que eu ressalto por aqui é em relação aos estoques de passagem. A safra 19-20 está com 11 milhões de toneladas a ficarem de estoque de passagem, enquanto que a próxima safra, 20-21, pouco mais de 8 milhões de toneladas, uma redução, porque a estimativa de exportação norte-americana sobe de 48 milhões de toneladas para 55 milhões 521 toneladas a serem exportadas na safra 2021. Dito isso, explicamos muito bem porque tem um certo bom humor na Bolsa de Chicago para a soja. Você acompanha comigo como é que vem os negócios agora, pode colocar na tela, continua em alta. A alta é um pouco menor do que na abertura do programa. Nós temos aqui a posição de março a 8 dólares 98 cents mais 2 o bushel, maio 9 dólares 5 cents por bushel, julho 9,15 e a posição de agosto 9 dólares 18 cents mais 4 bushel, vai subindo cerca de 0,5%. Vamos acompanhar agora o dólar. Dólar hoje vinha com queda, mas ainda assim acima de 4,37. Temos aqui agora acima de 4,38. Dólar agora caindo, mas caindo menos, né? Vem com R$ 4,38 mais 3, recua 0,19%. E é com essas informações que eu encerro essa edição do Agricultura BR. Eu volto logo mais às 16 horas no horário de Brasília, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.